Uma dramatização da história da Natalia Grace acabou de chegar lá no Disney Plus e é uma dramatização bem ficcionalizada. Eu até mesmo achei bem esquisito o que eu tava vendo. Uma família perfeita tenta contar a história que já tem um histórico bem problemático e realmente polêmico, que é basicamente todo esse caso dela, e eles escolhem o tom errado, escolhem a caracterização errada pra protagonista e fazem tudo de errado logo nesses 2 primeiros episódios que acabaram de chegar lá no Disney Plus. Especialmente porque se você vê a Natalia na vida real, que a série é baseada, e você vê ela aqui na dramatização, ela se tornou aqui uma adolescente irritante, cheia de atitudes que mais me afastaram dela do que geraram empatia. E eu super entendo que a visão dos 2 primeiros episódios é focada nos pais, que a gente sabe que são os grandes mentirosos dessa história. Eles manipularam todas as situações da vida real, então a gente sabe que provavelmente a série gostaria de trabalhar isso, só que eles trabalharam isso de uma forma muito errada. E eu quero muito saber se eles vão subverter isso que eles apresentaram nos 2 primeiros episódios lá pros próximos, até porque eu odiei a Natalia dessa série, gente. Eu vou desenvolver um pouco mais sobre isso durante o vídeo, mas, gente, eu peguei um ranço tão grande dessa menina, que assim, eu acho que nada vai fazer eu tirar o ranço que eu tenho dela, e ó que eu conheço a história real, e eu nunca tive ranço dela quando eu vi a história real. Mesmo os pais dela sendo manipuladores, eu nunca achei que ela não era ingênua. Na verdade, eu sempre olhei a Natalia como uma garota ingênua, porque ela realmente era. Mas aqui na série, pelo amor de Deus, haja paciência. Hoje vamos falar sobre Uma Família Perfeita, eu vou falar minha opinião aí sobre os episódios que saíram. Então, antes de começar a falar sobre tudo, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries e filmes, e me conta nos comentários se vocês vão assistir a série lá no Disney Plus. Na trama aqui, nós conhecemos um típico casal do subúrbio americano, que são super perfeitinhos e eles decidem adotar uma menina com nanismo. E essa garotinha aparenta ser uma criança. E ela chega com um ar de inocência e fragilidade na casa desses dois. Mais rapidamente, as coisas começam a ficar estranhas, e segundo os pais, essa menina tinha atitudes adultas, ela tinha um vocabulário que destoava da idade que ela aparentava ter, e aos poucos, esses dois começaram a suspeitar que ela era bem mais velha do que ela dizia. E paralelo a isso, a gente vai vendo também as desventuras que esse casal tava passando durante essa época, como por exemplo, eles estavam com problemas financeiros, eles tiveram uma perda muito grande, então, algumas coisas estavam acontecendo na vida deles, e a paranoia envolvendo essa garota acabou se tornando mais uma coisa pra eles se preocuparem. E o primeiro episódio foca muito na dinâmica dessa família dentro de casa, como que essa menina, né, a Natalia, aparecia fora do padrão, e aí a gente vai pro segundo episódio e a gente começa a ver um pouco mais das estranhezas dela, porque a gente vai acompanhando o casal cada vez mais convencido de que eles trouxeram uma ameaça pra dentro da própria casa, até porque eles não sabem muito sobre o passado da Natalia, eles não sabem muito sobre a família anterior que ela tinha, então isso acaba tornando a história da Natalia um grande mistério. E assim, os 2 primeiros episódios focam muito na perspectiva dos pais e focam quase nada na perspectiva da Natalia. Parece, na verdade, que a série quis tornar os 2 primeiros episódios um thriller psicológico pra gerar desconforto na gente que tava assistindo e pra gente começar a detestar essa menina. E assim, eu já vi o documentário O Curioso Caso da Natalia Grace, não só esse documentário, como também outros 2 que são paralelos a esse, né, que basicamente trazem novos desdobramentos desse caso. E, gente, o caso vai se desdobrando de uma maneira muito maluca, porque inicialmente os pais realmente começaram a colocar essa menina como um monstro, tendo que, na verdade, a Natalia era uma menina ucraniana com uma condição rara que tem um nome muito difícil que eu não sei pronunciar, mas enfim, era uma condição que afetava o crescimento dos ossos, e ela foi adotada pela Christine e pelo Michael lá em 2010, quando ela tinha 6 anos, mas esse casal passou a desconfiar que ela era uma adulta disfarçada de criança, e eles começaram a espalhar que a Natalia tinha, na verdade, 20 anos, e era uma sociopata querendo matar a família, e eles até meio que colocaram o filme A Órfã como algo que realmente poderia estar acontecendo na vida real, sendo que, gente, pelo amor de Deus, né, vamos dar uma seguradinha. Tudo bem que a gente sabe que A Órfã realmente era baseado num caso real, mas o da Natalia literalmente não era o que aconteceu em A Órfã. E aí a gente foi vendo que o buraco era bem mais embaixo quando o assunto era esse casal, porque eles manipularam documentos ali pra forjar a idade da menina, eles negligenciaram ela, eles abandonaram ela, e depois de toda essa loucura que eles fizeram ela passar, eles foram julgados por maus tratos. E esse documentário expõe todo esse lado sombrio e maluco dessa história, e eu recomendo que vocês vejam antes de ver a série, pra vocês não terem um pré-julgamento sobre a Natalia. Até porque esse documentário traz provas de que a Natalia realmente era uma criança, e não uma adulta como os Bernards alegavam. E quando você vê os 2 primeiros episódios da série, você tem uma visão totalmente imparcial sobre quem é a Natalia. A série literalmente coloca um aviso gigante quando começa, que eles vão dramatizar toda a história. Então você tá vendo uma história ficcional, e parece que a visão distorcida dos Bernard é o foco desses 2 episódios, porque a Natalia vira uma antagonista nesse começo, e ela é retratada como uma garota inconveniente, manipuladora e uma garota bem irritante. O roteiro transforma ela literalmente num pequeno monstro. E como eu já tinha visto o documentário, a retratação da Natalia me irritou bastante aqui na série, porque ela virou aquela típica criancinha maldosa de filme de terror, e parece que a série não tenta ser baseada na realidade. Ela, na verdade, começou ali já baseada nas mentiras que foram contadas. E eu entendo que o casal de protagonistas tem umas atitudes dúbias logo nesse começo, né, porque eles são obcecados em manter aquela imagem de perfeição, sendo que eles escondem ali um pouco de toxicidade dentro daquela família,
mas a narrativa aborda a Natália de uma forma que deixa um desconforto na gente. E eu não culpo nem os atores, né? Começando pela Ellen Pompeo, que é a rainha de Grey's Anatomy, que basicamente deve ter feito essa série pra conseguir um Emmy, mas ela interpreta aqui a Christine, que é a mãe adotiva da Natália, e ela entrega uma performance não tão imersa no papel. Parece que a personagem carece de profundidade, e não é culpa da Ellen, eu culpo mais o roteiro, por tornar a Christine uma vítima indefesa nesse começo, aquela mãe meio que preocupada em a filha poder ser um pequeno monstro e odiar ela. Já o Mark Duplass interpreta o Michael, e ele pra mim é o melhor personagem aqui. Ele retrata a visão de um homem vulnerável e carente que o Michael sente, e isso faz ele tomar algumas decisões bem questionáveis ao longo da história. Então toda a passividade que ele trouxe pro personagem me lembra muito do pai da vida real. Já Imogen Reed, que interpreta a Natália, teve um grande desafio aqui, porque interpretar uma personagem da forma errada que ela tava interpretando, não por culpa dela, mas sim por culpa do roteiro, é algo difícil. A Imogen até que entrega uma performance interessante, porém as características da personagem tão péssimas. Ela parece um mini monstrinho, como eu já mencionei, e isso beira o estereótipo daquele tipo de criança demoníaca. Então, nossa, eu fiquei bem irritado com a Natália aqui da série. Não sei se vocês vão ficar tanto quanto eu fiquei. Parece que a trama deixou a Natália numa versão dela bem sensacionalista, sem dar profundidade pra personagem, sem trazer empatia pra ela, porque você tem zero empatia. O roteiro que a Imogen recebeu pra viver a personagem mais atrapalha a personagem do que ajuda ela. E muitas pessoas já vão ter um preconceito formado quando chegarem próximo ao final da temporada, porque os 2 primeiros episódios montam quem é a Natália, né, e desenvolvem que é essa personagem, só que de uma maneira tão errada que as pessoas ou vão desistir da série por a personagem ser muito irritante, porque ela realmente era vontade de acabar com ela, e outras pessoas podem continuar assistindo a série, e depois quando chegar talvez na reviravolta de que a Natália era a mocinha da história e os pais eram os vilões, as pessoas pensarem que ela tá mentindo. Tanto que eu terminei os 2 primeiros episódios e fui procurar no Rotten pra ver se a nota tava boa, né? E gente, a nota não tava boa. Aí eu falei, eu não tava errado então, eu não tava errado. Outras pessoas também acharam a série meio esquisita. E aí depois de escrever meu roteiro, eu fui procurar algumas análises, né, pra saber se as pessoas estavam pensando igual e também pra trazer esse ponto aqui no vídeo. E eu percebi que muita gente tava vendo da mesma forma que eu. Alguns críticos já tinham assistido até mais episódios do que eu assisti, e quando eu acabei vendo que eles, mesmo assistindo mais episódios, deram nota ruim pra série e pontuaram coisas que aconteceriam mais pra frente, que realmente não mudam a perspectiva que você tem no começo, eu só constatei o quanto eles erraram no que eles estavam fazendo nessa minissérie. Isso é muito triste, porque é uma história real impactante, uma história real que tem ali muita negligência dos pais, é uma história que deveria ser abordada, né, trabalhada de uma maneira mais sensível do que foi. O tom aqui tava totalmente errado. A série nem sabia, ao menos, no que ela queria fazer. Se ela queria ser uma crítica ao jeito americano de viver, aquele jeito meio que tipo, comercial de margarina. Porque a família que a gente vê na tela é basicamente isso. E em outros momentos da série a gente vê que eles querem trazer aqueles clichês de, vamos colocar essa menina como uma maldosa. Então a série nem foco tem pra onde ela tá querendo ir. Ela literalmente só tá fazendo o que tem que fazer e pronto. Parece que o roteiro foi escrito pelo ChatGPT. E apesar do meu incômodo, eu ainda quero assistir os outros episódios pra saber onde tudo isso vai acabar. Não vou mentir pra vocês, quero ver os outros episódios pra saber onde tudo vai acabar. Se a Natália continuar chata no episódio 3 e 4, sinto muito, desisto da série. Mas se eles começarem a mudar essa perspectiva e mostrarem quem ela realmente é, talvez eu continue a assistir. Mas, de início, eu não indico que vocês assistam, mas eu não quero privar vocês de assistir, eu quero que vocês tenham a opinião de vocês. Então, deem um play lá no Disney Plus, me contem depois o que vocês acharam. E eu quero saber, vocês acham que a série vai ter o desdobramento sobre os pais serem os vilões? Eu acho que vai ter esse desdobramento, mas eu quero saber como que eles vão fazer. Se eles vão realmente mostrar que a Natália era maldosa ou não, e que os pais, sei lá, tentaram se defender. Não sei, eu tô bem curioso pra ver o que vem pela frente. Mas eu quero saber, vocês vão assistir? Já assistiram? Qual a opinião de vocês? Coloca nos comentários, deixa o like que é importante, e se inscreve aqui para próximos conteúdos de série de filmes. Beijo, tchau!